Ótimo. Voltando, gente. Então, basicamente, a simulação que eu quero que vocês façam é que está aí aparecendo no vídeo, né? Imagina que esteja aparecendo. Estou vendo esse negócio. Opa. Ah, tá aqui. Ah, tá aparecendo. Ótimo. Certo? Então, cada um desses objetos está fazendo o que a gente chama de um movimento harmônico simples. Que a gente vai estudar exatamente agora, tá? Oscilações cada uma dessas pontinhas. E tem uma equação para descrever para cada uma dessas pontinhas que você vai colocar em modelos. E pode associar os objetos, né? Você bota os objetos mesmo lá. No momento, a gente, no lugar de ser esse pistão, eu preferia que vocês colocassem uma, uma massa mola. Uma molinha presa no teto, por exemplo, e a massinha, a pontinha aqui presa um bloquinho, se movimentando. Falta mouse, para se deslocar esse negócio para lá. Não. Botar um Ctrl L aqui, isso aqui vai para lá. Foi nada. Foi para aqui, para essa tela. Calma aí, tem problemas técnicos aqui. Não sei por que que ele está fazendo. Ele não deixa eu diminuir a tela. Ah, sim. Vai. Peraí. Ótimo. Agora vai. Zoom, acho que eu tenho que compartilhar essa tela aqui. Sim. Isso. Oh, e outras temos Ctrl L. Ótimo. Pronto, gente. Agora a gente está pronto para entender aí as oscilações, tá? Entender o processo de movimento oscilatório. E justamente é o capítulo 15 do nosso livro de volume 2. Volume 2 do Rally, das oscilações. Tentando colocar ferramentas para vocês tentarem descrever, né, o movimento oscilatório e ondulatório nessa simulação que vocês vão fazer. Então, essas oscilações podem. Então, ó, negócio é possível, né? Como isso. Ah, isso não é sozinho. Então, o movimento oscilatório ele é um movimento periódico. Já deu para perceber às vezes que ele vai se move, se repete, né? Intervalos regulares, certo? Certo tempo, ele é a base. Qualquer tipo de movimento tem esse comportamento, sabe? Aí, por exemplo, você já viu algum vídeo, né, de oscilação, de linhas de transmissão, ou terremoto, né? Você vê o movimento da Terra lá. Assim, então, tem um caso interessante que acho que não aparece mais nesses livros do rádio, que é existe uma banda, né? Aquelas bandas que o americano adora, né? Que só o cara com o chapeuzinho tocando, batendo, né? Aí eles resolveram marchar, né? Um movimento periódico numa ponte. Só que tudo possível. Tudo está sempre oscilando. A gente pode estar vendo as paredes aqui paradas, mas existem micro oscilações. Até os próprios átomos que buscam, eles não estão exatamente numa posição fixa. Eles sempre estão oscilando em torno de um repouso. Até por isso que na física a gente sempre fala que esse tipo de movimento ele é fundamental para descrever tudo que é sistema, basicamente. Tudo está oscilando. Tem uma pequena oscilação em torno de um ponto de repouso. Enfim, esses caras começaram a marchar
e acharam justamente a frequência, que a gente vai falar sobre essa unidade, aí eles conseguiram fazer um movimento repetitivo no mesmo, vamos dizer assim, padrão do movimento repetitivo da ponte, de um dos movimentos repetitivos da ponte. O que que aconteceu? A ponte inteira, gigantesca, começou a oscilar como se fosse uma cordinha. E ela desabou. Só no pessoal machão. Por exemplo, a capacidade poderosa, né, do movimento. Quem já pegou essa ponte aqui, segunda ponte aqui de Sobral, né? Tem alguns carros, não sei qual, caminhão, exatamente caminhão, eles conseguem, eles estão chacoalhando, sei lá, aí eu consigo sentir claramente quando eles param, vem lá de longe, né? Você sente a ponte começar a ir acompanhar o movimento do caminhão. Isso dá uma sentido. Assim, né? É um movimento poderoso, e pequenos movimentos conseguem mover e até destruir o sistema inteiro. Né? Então, elas são, pode, como está falando, né? São fortes e chegam a provocar esses colapsos do sistema inteiro. Né? Coisa simples, um cara marchando numa ponte, você derrubar a ponte. Deixar a gente chama de oscilação natural. Né? Você já deve ter percebido quando alguém já balançou alguma criança no balanço em algum momento, tem um tempo certo para você balançar para não parar. Se você dá um pouquinho esse tempo, o balanço para. Então, todos os objetos têm esse movimento natural, né? Tem esse tempo natural de movimento. A gente vai falar, chamado de frequência natural. Né? Então, aqui a gente está fazendo, ó, são várias assim, fotos, muito comum essas fotos antigamente, para estudar movimento de objetos, chamava fotos de estroboscópio, se tiravam intervalos iguais, né? Intervalos iguais de tempo, fotos do objeto, né? Esse objeto está se movimentando, na verdade, aqui, né? Nesse eixo X, tá? E são fotos diferentes, intervalos de tempo diferentes, tá? Aqui para baixo. Que é no tempo, né? Aqui para baixo aqui é no tempo. Mas o objeto está só se mexendo aqui no X, tá? Indo de menos X a mais X. Ele saiu inicialmente com a velocidade, né? Zero da origem, e aí ele vai, né? Certo? Aí ele chega aqui nesse intervalo, ele volta. Ele sai da sua posição relaxada. Isso aqui é um sistema qualquer. Pode estar preso numa mola, por exemplo, oscilando, tá? Ele sai da sua posição relaxada, tá? E o período, né? É justamente o tempo para ele voltar da mesma forma que saiu. Ele saiu com uma velocidade no sentido positivo da x, certo? E veja que ele foi, voltou, né, para a origem, porém com a velocidade no sentido oposto. Quando ele voltar novamente, ele tem justamente um tempo de um período. Bom, esse objeto ele vai estar sempre, como eu já comentei com vocês, né, restringido, né, entre menos amplitude, a gente chama de amplitude, certo? Amplitude máxima, tá? Amplitude é justamente o valor máximo em x, em módulo, né, em x que o objeto vai alcançar, tá? Aí vai estar entre menos x, menos amplitude, a mais amplitude. Está restrito aqui esses dois nesse intervalo, né? Entre menos x mais x mais, x que é a amplitude. E ele, toda vez que ele chega no seu máximo, o que ele faz? Para. O que significa isso? Ele chega com a velocidade nula, certo? Ou energia cinética nula. Veja que tem uma troca aí, né? Entre o trabalho da força elástica e a energia cinética do objeto, certo? Então, há uma troca aí entre energia. Na verdade, a gente associa uma troca de energia entre a energia potencial elástica e a energia cinética da partícula. Porque o que acontece? Quando eu chego aqui, ó, na amplitude máxima, qual a energia? Vamos botar aqui as energias, né? A gente está trabalhando.
temos, lembrando, né? Esse sistema, basicamente, a gente tem a força elástica, né, atuando, e ele tem energia cinética associada, né? Então, a energia potencial vai ser Kx ao quadrado sobre 2, né? E já vimos, certo? Considerando, né, que u de zero é zero. U de x igual a zero. E digo quando o objeto está na sua posição relaxada, né, na bola, a energia potencial elástica, né, associada aqui, vai ser zero. Tá? E a energia cinética, né? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Certo? Então, vocês vejam que há uma troca aí entre essas duas energias. Vocês concordam que durante esse movimento, tanto a energia cinética quanto a energia potencial elástica tá mudando? Ó, e o que que acontece? O objeto ganhou uma velocidade saindo da sua origem. X igual a zero. X igual a zero, energia potencial elástica é quanto? Ó, x igual a zero, vai ser zero, né? Certo? Isso aqui é energia potencial elástica. E aqui é energia cinética, né? Basicamente, esse sistema simples que a gente está trabalhando só tem essas duas energias associadas ao estado dele. Aqui é o estado de movimento, certo? Então só tem energia potencial elástica, né? E energia cinética associada a esse sistema. Quando ele está na origem, né? X igual a zero, energia potencial elástica, zero. Porém, se vocês observarem o vetor velocidade, ele está no máximo. Aqui o vetor velocidade, olha, o tamanho do vetor velocidade é o maior possível. Porém, quando ele sai, né, ele está preso a um elástico, né, uma bola, quando ele sai da sua posição relaxada, o que, que a força faz? A força elástica é tentar trazer de volta para a sua posição relaxada, né? Então ele vai tentar o quê? Diminuir essa velocidade, certo? Para parar o objeto. Sair da tua posição relaxada, volta. Então ele vai parando até chegar, ó, no máximo dele. Quando ele chega no máximo, ele para, certo? Então a energia cinética dele é nula. Porém, a energia elástica, potencial elástico, vai ser a máxima, certo? De onde é que veio essa energia, né? Então, o que a força elástica está fazendo? O trabalho da força elástica está fazendo? Transferindo energia cinética para energia potencial elástica. Aí o trabalho da força elástica agora vai fazer o quê? Transferir energia potencial elástica para energia cinética. Ele vai parar e agora vai ganhar energia cinética até chegar ao máximo de energia cinética aqui na sua posição relaxada. Certo? E o mínimo, zero, né? De energia potencial elástica. Certo? E aí, novamente, acontece tudo de novo. Ele vai. A força, quando ele, com essa velocidade, ele quer sair, né, da sua posição de relaxada. Né? Ao sair da posição relaxada, o trabalho ele é negativo, né? O trabalho da força elástica. Ele vai tirando energia cinética para a energia potencial elástica. Certo? Uma transferência. O trabalho exerce esse papel de transferir energia, né? Certo? Vamos mandar. Então, tem esses parâmetros do movimento harmônico simples. A gente chama isso aqui, é um movimento chamado movimento harmônico simples. O objeto está preso, né, ele oscila entre uma amplitude máxima, né, e
tá? E ele se repete periodicamente em tempo chamado esse tempo de oscilação, né, que ele sai da sua posição inicial e volta para essa posição no mesmo estado, né, estado um, vai ser chamado de período, né, esse intervalo. E outras grandezas é a famosa frequência. A frequência é justamente o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período, e ela é o número de oscilações que o objeto faz por segundo. Quando a gente fala 60 Hz, então alguma coisa está oscilando 60 vezes em um segundo. Gigahertz é o aparelho aí de vocês, né? O aparelho, se vocês pegar a rádio de vocês, né? Tem a rádio megahertz. Se você pegar a AM acho que é em megahertz também. Kilohertz, na verdade, acho que é kilohertz a AM. Então, megahertz significa 1 milhão, milhão, mega, 10 a sexta, 1 milhão de oscilações por segundo. Alguma coisa está oscilando 1 milhão de vezes por segundo. Uma coisa para vocês que não deu tempo, mas eu queria comentar, que era a questão da transmissão, né? A transmissão por ondas eletromagnéticas. Então, o que está oscilando 1 milhão de vezes é a amplitude da onda eletromagnética que vocês estão recebendo. Na verdade, se eu não me engano, não é. É exatamente isso. Vocês estão recebendo sinal. O celular de vocês, por exemplo, vocês olharem, eles têm uma frequência do Wi-Fi, por exemplo, em torno de gigahertz também. Já não é 1 milhão, é 1 bilhão de oscilações. O campo eletromagnético oscila 1 bilhão de vezes em um segundo. Talvez dê tempo no vídeo explicar um pouco essa questão da transmissão dos sinais, né? A gente recebe por rádio e outros tipos de sinal, Wi-Fi, né? O rádio é uma frequência específica, a gente chama radiofrequência, tá? Vocês têm noção que é muito tempo. Vocês, não sei se vocês sabem, mas devem saber, a luz, né, é uma onda eletromagnética também, certo? Qual a frequência que vocês acham que a luz que a gente enxerga, né, oscila? Terahertz. Ela está em terahertz. No lugar de ser 1 bilhão de oscilações, é 1.000 bilhões, trilhão de oscilações em um segundo. A gente recebe de uma onda eletromagnética, né? Ele tem várias cores, vários tipos de forma que ela oscila. Tá? Bem, então como é que ele vai descrever esse movimento, né? Aqui é um movimento de um objeto específico. Lá na onda eletromagnética é de um sentido do campo eletromagnético. Né? Ele muda, ele vai oscilando. Né? O campo eletromagnético é um vetor também, a gente está assistindo o vetor, né? Ele tem uma direção e um sentido. Aí a onda eletromagnética ele muda de direção e sentido. Fica oscilando. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. A luz, a onda eletromagnética, na verdade, ela é composta de dois campos elétricos, né? Um campo elétrico e magnético acoplado, né? Por isso que a gente chama de campo, onda eletromagnética. Mas também descreve com esse tipo de função. Justamente isso. Uma função tipo cosseno. Pode ser cosseno, pode ser seno. O que vai mudar é essa fase. Né? Se a gente for observar o seno e o cosseno, eles estão numa fase de diferença de π sobre 2. Né? Vamos botar aqui um gráfico do seno. Cosseno, né? Vamos. Aquele gráfico daquilo, da posição desse objeto aí, né? X, né? X é justamente o movimento dele na vertical, tá? E aqui eu vou botar o tempo. Ele está observando o objeto subir e descer só, tá? E aí vamos dizer que como se fosse várias fotos. Uma foto aqui, outra foto, outra foto. Várias fotos desse objeto, certo? Em amplitudes diferentes. O cosseno, né? O cosseno, ele se descreve, né?
Claro que depende daquela fase ali, você está mais geral possível, né? Mas se a gente tiver alguma coisa desse tipo aqui, xn cosseno de ômega t, né? Vocês veem lá. Ômega é uma constante, aqui tem vários parâmetros, vamos falar desses parâmetros, né? Desse continuar. Mas assim, isso aqui é a posição do objeto que está se movimentando, por exemplo, na vertical ou no eixo X, tá? Ele vai ter uma amplitude, dizendo aqui a nossa amplitude máxima, tá? Portanto, vai a mais x, m, ou no menos xm, tá bom? E esse cosseno, não sei se vocês lembram, cosseno, o valor dele ele vai de -1 a 1, certo? Como ele vai de -1 a 1, então já vê, claro, né? Menos, como dá -1, depende do argumento, né? Que π, né, se o argumento aqui for π, 180 graus, né? Esse cosseno de π é -1. Aí, a posição desse objeto é o quê? Menos xm, certo? Quando é π, desculpa, quando é zero, né? Essa fase aqui dá zero, cosseno de zero dá 1, certo? Ou múltiplos, né? De dois π, né? Múltiplos inteiros de 2π. Enfim, quando é zero, se a gente pegar um cara, por exemplo, começar com um exemplo, com fase, aquele φ zero, né? Esse ômega é chamado de frequência angular. O cara com a fase φ zero, se a gente for estudar o movimento dele, ele começa em t igual a zero. Cosseno de zero é zero, né? Então, o x aqui vai ser o x zero. Vai ser justamente zero. Né? Esse cara aqui, a gente for fazer uma tabelinha, vou botar a tabela aqui, ó. X e t. Né? Quando t é igual a zero, eu boto lá, cosseno de zero, dá zero, né? Dá 1. Tá, por impossível. Vai para x mais. X zero é igual a xn. Tá bom? Considerando esse daqui, né? Esse aqui tem a fase igual a zero. Tá bom? E agora vamos colocar cosseno de π sobre 2. Sim, e outra questão, né? Aqui dentro do argumento é sempre em radiano, tá? Sempre em radiano. Claro que na calculadora de vocês, né? Vocês podem botar em grau, mas como a gente vai ter valores para esse ômega, que é a frequência angular, né? E o tempo também está em números, isso aqui vai estar em radiano. Tá bom? Por exemplo, se você fazer um cálculo lá, botar um número lá e esquecer, botar 180, não vai dar certo. Tá? Então, se a gente botar π sobre 2, o que vai acontecer? Vou tirar cosseno de π sobre 2, que é cosseno de 90, ele vai a zero. A gente tinha uma foto em outro instante, né? É o tempo π sobre 2. Aqui é t igual a zero, né? E vai indo, né? E veio que o movimento tipo, assim, vai fazendo xm, né? Aonde xm vai ser justamente π, né? Não vai dar de máximo, né? T igual a... E não, na verdade, a fase toda, né? Se ômega t igual a π sobre 2.
E ômega t igual a π. E aí vai mudando. Volta novamente. Só. E esse tempo todo aqui, né? Voltar é justamente o período, né? Tempo todo aí. Período. Quando ele alcançar o período, né? E vou ter, talvez aqui, né? Talvez, vou ter ômega t, período, né? Igual a quanto? Aí voltou, né? Aqui, zero. Aqui, ômega t é π sobre 2. Aqui, ômega t é π. Isso aqui é 3π sobre 2, né? Esse ponto aqui. Aqui, 3π sobre 2. Né? E quando ele voltar novamente à posição inicial, o ômega t vai ser quanto? Completar o ciclo da trigonométrica? 2? 2π, né? Então, ômega vezes o período é justamente igual a 2π. Certo? Então, você veja que a frequência angular e o período se relacionam. Bom? Por isso, inclusive, que ela tem esse nome, frequência angular, porque observe. Então, vou ter que ômega vezes o período é igual a 2π. Sempre. Se a gente jogar lá para baixo, né? Então, a gente tem o quê? Que ômega, a frequência angular, é igual a 2π sobre o período. Certo? Ou seja, 2π F. Né? Justamente, então a frequência angular é 2π vezes a frequência. Isso que é chamado de frequência angular. 2π F. A gente relaciona a frequência do movimento com a tal da frequência angular. Bom? Então, essas grandezas aí vocês vão trabalhar aí na simulação. Vamos falar de frequência. Quando vocês estiverem apresentando, eu quero que vocês falem, não, qual é a amplitude? Botar, inclusive, na simulação em vocês. Qual é a amplitude, né, dessa oscilação? Qual é a frequência, né? Qual é o período? Então, explicar, né? Essas partes. Um ponto que eu não expliquei para vocês, isso aqui é o cosseno, né? O momento cosseno. Se a gente for analisar esse cara em termos, botar uma fase diferente, o seno, né? O seno, mesma situação, ele seria o oposto, né? Mas você observa que ele é justamente deslocado em π sobre 2. Aumentando, né? Aqui zero. Sim, é isso. Zero. Máximo. Mínimo. Isso aqui é a seno. X igual a xm, seno de ômega t. A curva verde, né, e a curva azul, vocês vejam que elas estão deslocadas em π uma da outra, né? Eu disse, ó, se eu deslocar a curva verde para a esquerda,
justamente em π sobre 2, né? E ela bate, né? Justamente ela se superpõe, né? A vez de eu deslocar para cá a vez, que é o seno, ele vai se superpor ao cosseno em π sobre 2. Então, o seno e o cosseno. Então, você pode tanto descrever em termos de seno como cosseno no movimento oscilatório, lembrando dessas condições iniciais, né? Ó. Aqui, ele parte da condição de x igual a zero. Aqui ele parte de uma condição de x igual ao máximo de amplitude. Então, depende de qual é a sua condição inicial. Se a sua condição inicial da molinha ela está no repouso, né? X igual a zero, provavelmente é um seno o movimento lá do objeto. É um seno que eu vou usar. Mas se está na amplitude máxima, é um cosseno. E por aí vai. Na verdade, a gente escreve dessa forma mais geral possível. O que a gente faz? Eu mostrei aqui para vocês. Bota essa fase aqui. Entendeu? Essa fase aqui vai ser descrita, o valor dela vai depender de como é que é o x igual a zero. X de t igual a zero. Aí vai me dizer quem é a fase. Né? Porque se eu botar x de zero, x de t igual a zero, o que acontece? Aqui zero. Eu vou saber quem é meu x. Eu preciso ter as condições iniciais, significa quem é meu x em t igual a zero. Entendeu? Qual é o valor de x quando meu t é igual a zero? Isso se chama condições iniciais. Qual é a minha posição do objeto quando t é igual a zero? Eu boto isso aqui zero, vai ser xm cosseno de φ. Xm eu já sei. Né? Então, aí a gente acha o cosseno de φ. Entendeu? Por isso que isso aqui é mais geral possível. Né? Bota esse cosseno no lugar, tem mais uma face. Aí aqui tem vários tipos de ondas, né? De oscilações, né? Com amplitudes diferentes, frequências diferentes, períodos diferentes. Por exemplo, a azulzinha vai ter o dobro do período da rosinha, que está aqui. O que parece, né? Ela parece uma coisa alongada, né? Isso aqui já, a azulzinha tem uma amplitude menor. Essas estão com a defasagem aqui de menos π sobre 4. Não é nem π sobre 2, é de menos π sobre 4. De deslocar a rosinha para cá, ó, ela se superpõe. Tem a mesma amplitude, né? Ambas têm a mesma amplitude, mesmo período, só uma defasagem de π sobre 4. Certo? Então, isso aqui é um gráfico, né? Lembra que a gente falava lá do movimento uniforme, né? Fazia um gráfico das funções horárias, né? X, t. Esse tipo de, voltando aqui, é o gráfico de x de t dele. Tipo cosseno. Então, quando você coloca lá no modelos, a posição do objeto vai ser essa. X, com amplitude, cosseno de ômega t mais uma face. Então, a forma mais geral que vocês vão escrever lá, na verdade, no modelo vai ser exatamente assim que você escreve. Né? Escreve exatamente desse jeito. X, y, cosseno. Aí define quem é x, né, que é uma variável, eles colocam lá. Dá para colocar tudo lá no modelo, tá? Certo? Aí, isso aqui, mais ou menos que já tinha feito aí com vocês, né? Aí, essa relação então, da frequência angular com período. Como eu falei, né, tem que estar em radianos, né? Por isso que ela está, frequência angular é radianos por segundo. E aí, como é que eu vou saber a velocidade, né? Movimento, né? Estou falando, não é um movimento que se propaga, né? Aquela energia, a partícula está presa entre x mais, ela está só aqui, oscilando, né? Pode estar na horizontal ou na vertical, mas ela fica sempre no eixo, ó, entre mais x, menos x. Aí eu quero saber a velocidade que ela está tendo, né? Qual é a velocidade? Como é que a gente faz? Deriva. Certo? Tem o meu x de t, né, que descreve esse movimento no eixo x. Para eu saber a velocidade é só derivar. Aí, ó, xm é amplitude, é uma constante, né? Certo? Tudo aqui é uma constante no tempo, né? Só que não é o tempo aqui dentro, né? Do argumento, né?
ômega é uma constante, φ é uma fase, constante também. O que que a gente faz? Sai para fora da derivada, xn, deriva o cosseno, derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada da função interna, né? Lembra lá, derivada da cadeia, né? Deriva a função mais externa, vezes a derivada da função interna, né? Aqui fora. Se eu derivar ômega t mais a fase constante. Deriva a constante, zero. Deriva ômega vezes t, que é uma constante, um ômega, né? Fica ômega, o t está elevado a 1. Deixa eu fazer aqui, para ficar gravado. O nosso movimento, a nossa função horária aqui, né? Mais geral possível. E vai ser o xm cosseno. É assim que você escreve lá no modelo. Cosseno é ômega t mais uma fase, certo? Para eu saber a velocidade, ou seja, a função, né, a função que me dá a velocidade desse objeto, em todo intervalo de tempo, né, que ele está oscilando lá. A gente deriva. V de t, né? Isso é derivada tempo de x de t. Então, deriva esse camarada todo, né? Xn cosseno ômega t mais a fase. Foi tudo isso. Certo? Então, a função da velocidade dessa partícula, que só movimenta em torno do eixo, sempre oscilando entre mais x e menos x, né? Vai ser, sai para fora esse xn, aí eu derivo, né? A função mais externa, né? Que é a derivada do cosseno, é menos do seno, aplicada no argumento anterior, que é ômega t, né? Mais a base, vezes, né? A regra da cadeia, né? Vezes a derivada da função mais interna, certo? Isso é, derivar isso é moleza, né? Isso é constante, esse é ômega t, t está elevado a 1. Aqui, né? T elevado a 1. Então fica o quê? Isso aqui dá zero, né? Quando eu derivar. Vai ser ômega vezes t elevado a zero, né? Porque cai o 1, certo? Então fica só t elevado a zero é 1. Isso é ômega, né? Então nossa função de velocidade vai ser essa aqui. É menos ômega, né? X zero. C e ômega t mais a fase. Veja que a velocidade está em defasagem, né? Lembra que eu falei? O cosseno e o seno, né? Eles têm uma defasagem de π sobre 2, né? A posição e a velocidade estão em defasagem de π sobre 2, porque o cosseno e o seno, eles têm... Claro, isso aqui é uma amplitude, né? Da velocidade, mas eles estão em defasagem de π sobre 2. A aceleração deriva novamente. A gente vê que se a gente derivar novamente a aceleração, vai dar o quê? E derivar a velocidade, né? Se eu derivar a velocidade agora para chegar na aceleração, repete que isso aqui é uma constante, né? E aí vai derivar o seno, que é o cosseno, né? Vezes a derivada desse negócio de dentro de novo, que nem cai mais um ômega, né? Menos ômega ao quadrado, xm, cosseno de ômega t mais a base. Olha só. Voltou, então a aceleração está em fase, né, mas tem um sinal oposto, né? Claro, não está com sinal oposto, mas estão em fase, né?
Aí deu um sinal trocado ali, na verdade. Nossa. Não dá para dizer que é em fase, né? Porque ela inverte, né? Na verdade, por causa desse sinal negativo aqui. Certo? Mas ela justamente a aceleração, né? O módulo, né? A amplitude dela é nesse valor aqui. Mas ela praticamente, isso tudo aqui é o x de Deus. A minha aceleração é o quê? Menos ômega t, menos ômega ao quadrado x dele. Menos ômega ao quadrado x de t. Tá? Desse movimento. Então, esses são os. Basicamente, o que eu quero que vocês coloquem, pelo menos ali, os vetores, né? Do objeto massa-mola da, da velocidade. Então, o que, que vai acontecer lá? O que, que vocês viram, né? Tu vai ter uma massa-mola se movimentando na simulaçãozinha de vocês e mostra o vetor velocidade e o vetor força. A força da mola e o vetor velocidade. E aí esse objeto, né, está preso numa corda, né? Vai fazer a corda balançar, né? Então a gente pode substituir, ó, né, fazer uma segunda lei de Newton, né, para esse objeto, né, que tem. Só a gente substituir a nossa aceleração, ó, já chegou, né? A nossa aceleração é menos ômega ao quadrado x, né? Substituindo que a aceleração é menos ômega ao quadrado x, temos isso aqui. Só que isso aqui tudo, e força que está atuando, que a gente está estudando, só força elástica, é menos kx. Né? E aí vemos que bacana, interessante. Consegue associar a frequência com a massa e a constante elástica do objeto. Né? Vamos escrever aqui. Tudo bem aqui, né? Tudo bem? E agora está tudo bem, né? Vocês? Pegamos nosso x de d, um cosseno, nós numa fase, né? Isso. Aqui é a equação da posição do objeto está preso numa massa móvel, né? X vai, amplitude máximo, cosseno, fica aqui mais uma parte. Derivamos tudo isso, chegamos no quê? Que a aceleração é menos ômega ao quadrado, x de t, certo? E aí, pela lei, segunda lei de Newton, nós temos que a força é a massa vezes a aceleração. Substituindo isso, né? Massa e aceleração é menos ômega ao quadrado de x, né? Essa força, a única força que está atuando aí sobre o objeto é justamente a força elástica. Menos a x. A lei de Newton. Ó, corta esse x com esse x do lado desse lado cá, isso aqui, a gente consegue uma relação da frequência do movimento, certo? Com a massa e a constante elástica. O valor da massa do objeto preso, certo? Com a constante elástica da mola. A frequência angular ao quadrado vai ser igual a constante elástica dividido pela massa. Veja que eu estou comparando o parâmetro do movimento, né, que é a frequência angular tem a ver com a frequência, que tem a ver com o período.
certo? A gente pode relacionar tudo com simplesmente os parâmetros estruturais do objeto, a massa do objeto e a constante elástica da mola. Então, não depende de outros termos. Assim. Essa frequência vai depender simplesmente do objeto que a gente está trabalhando. Uma frequência, se eu tiver um objeto com uma certa massa, uma constante elástica, ele vai ter uma frequência natural. Se a gente conseguir resumir tudo que observamos, eles podem estar oscilando, né? Tipo uma massa mola, certo? Literalmente a gente consegue fazer isso, consegue modelar tudo que a gente tem, desde os átomos, na verdade, as primeiras tentativas de o Einstein, ele fez isso, ele tentou modelar o sólido, né, os materiais sólidos, composto de um monte de bolinhas de massa mola. Então, imagine, você pega todos os átomos eles estão oscilando em torno da sua ponto de relaxado, né? Aí ele colocou lá um monte de bolinhas oscilando e a massa mola, né? Vários sistemas de massa mola, e essa interação é a interação que eles chamam de colombiana, mas é exatamente parecida com força elástica, né? Então você veja que e no final vai depender simplesmente da massa do objeto e da interação entre eles, mesmo, das propriedades de interação dessa força, da atual interna dele. Então, depende mesmo dos parâmetros estruturais. Então, todos os objetos eles vão ter uma frequência natural. Eles têm uma certa elasticidade nessa oscilação que eles ficam sempre oscilando em torno de uma certa posição relaxada. Essa frequência vai ser a raiz quadrada dessa questão de elástico que é a massa do objeto. Essa frequência angular, né? A gente pode relacionar com a frequência mesmo, né? Sabemos que o ômega é 2πf. Então, a frequência se 1 sobre 2π, raiz quadrada em K sobre E. Então, você tem lá o garotinho lá que você está empurrando lá no balanço, ele tem uma frequência natural. Né? Você vai depender disso. A gente pode associar uma constante elástica aí em uma massa. O sistema lá do balanço é um outro sistema, o sistema do pêndulo, né, gente? Para trabalhar. Como eu falei, tônica é frequência, né? E o período é o inverso disso. Também só vai depender da massa do objeto e da constante elástica. Deixa eu fazer uns exemplos, né? Só para concluir, olha, a gente não vai ver período. Dentro a gente não vai ver. Vamos fazer. Que horas são? 10. Só comentar, né? Por exemplo, nós temos um bloco, ele tem uma massa, no sistema massa móvel. Ele tem uma massa de 680 gramas. Aí tem a constante elástica. Então, se a gente sabe a massa e a constante elástica, já determina a frequência natural de movimento desse objeto, né, que ele vai fazer um oscilador harmônico. Ele é puxado, ó, uma superfície a uma distância de 11 centímetros. A partir da sua posição, ele está a 11 centímetros da sua posição de equilíbrio, da sua posição relaxada, né? Liberado a partir do repouso no instante t igual a zero. Então, eu puxo a 11 centímetros da sua posição relaxada. Determine a frequência angular, a frequência superior. Não precisa de nenhuma dessa informação, né? Para determinar a frequência, né, e o período. Só da massa e da constante elástica. Então, independente de quanto eu puxe o objeto, qual a amplitude que eu puxo esse objeto massa-mola, o período que ele vai desenvolver é o mesmo. Entendeu? Se eu tivesse puxado a 15 centímetros, claro que tem um limite. Toda mola tem um limite, né? Que até onde ela é esticada sem distorcer, né? Sem distorcer.
Mas, independente da amplitude que eu puxe essa bola, o tempo, o período do movimento dela vai ser o mesmo. Só depende da massa e da constante elástica. Isso aqui é interessante. E você podia pensar, poxa, se eu puxar mais, será que vai demorar mais para ir até lá, né? Poderia, talvez de uma forma intuitiva, né? Ah, ou se eu puxar só um pouquinho, será que eu vou mudar o período? Não, não vai. Ela não, o período desse movimento não depende da amplitude, né? O período vai ser sempre o mesmo, só vai depender da massa da constante elástica. Ok? Aí é a questão, né? Como eu comentei para vocês, essas energias que eu estou trabalhando, energia potencial elástica, energia cinética, né? Elas são energias conservativas, eu não sei, elas se conservam. Tá? A força elástica faz esse balanço, trocar de energia cinética para energia potencial elástica, depois de energia potencial elástica para energia cinética. Tá? Então, dessa forma, qual é a amplitude máxima? Né? Vai ser justamente a amplitude da onde eu puxei, a partir dessa posição de equilíbrio, né? 11 centímetros. E não tem atrito. Atrito seria uma força, de atrito é uma força dissipativa. Ela vai liberando para a forma de calor, por exemplo. Essa é um tipo de atrito. E aí, como ele fez, né, vários exemplos, pode viver nas amplitudes da velocidade, amplitude da aceleração, só pelas derivadas, né? Queria concluir com esse ponto, né, como eu falei para vocês. Então, a força elástica é responsável, né, por essa transferência de energia. Mas, se a gente for colocando aqui, né, as relações, né, só a gente somar. Lembra que a gente chegou? Energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado. Claro que esse x aqui, ó, varia em função do tempo, né? Certo? Como está aqui descrito. Nosso x ao quadrado é o quê? É o xm ao quadrado, cosseno ao quadrado da fase, né? Cosseno ao quadrado. Agora, se a gente pegar a velocidade, a energia cinética, também, ela é um seno, certo? Tudo isso ao quadrado. Se a gente somar esses dois camaradas, o que a gente chega? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eles têm a mesma fase, vai ser igual a quanto? 1. Lembra qual que é? Temos uma propriedade que cosseno de φ ao quadrado mais seno de φ ao quadrado é sempre 1, certo? Então, claro que esse φ ali, né, essa fase de pai de teta, né, está variando em função do tempo. Mas, para o mesmo instante do tempo, sempre vão ser iguais, né? Esses dois tetas ali, né? Porque esse teta aqui está o quê? Ele é ômega t mais uma fase constante, né? Só que, dado um certo instante, sempre vão ser iguais, né? Esses dois tetas. Está no cosseno da energia potencial elástica, quanto está na energia cinética. Então, soma aqueles dois, ó, soma a energia potencial elástica e cinética, a gente chega, isso é uma constante. Tá vendo? Isso aqui dá a única coisa que está variando aqui no tempo é o cosseno e o seno, né? Isso, e com somar os dois vai dar 1. Aí fica o quê? 1 meio de kxn ao quadrado mais 1 meio de kxn ao quadrado. Não tem esse meio não, tá? Botou esse meio aqui, mas não tem não. Vai dar kxn ao quadrado, tá bom? Então, a energia mecânica do sistema se conserva. Qualquer instante de tempo, a energia mecânica vai ser kxn ao quadrado. Vai ser essa constante. Enquanto há uma troca, né? Quando eu abaixo em verde aqui, energia potencial elástica. Em rosa, energia cinética. Né? Quando a energia potencial elástica diminui, automaticamente a energia cinética aumenta. Certo? Quando a energia cinética chega no máximo, a energia potencial elástica vai a zero. Okay? Mas sempre vai estar, ó, somando as duas,
sempre vai dar. Sabe? Isso, sempre vai dar, né? Não é meio, não, é kx m ao quadrado, tá? Kx m ao quadrado. Se a gente somar, a energia toda sempre vai dar esse valor. Vai de zero, por exemplo, a energia. Ah, sim, claro, não, tem um meio aqui, sim. Falando errado, besteira. E se a gente for fazer assim, tem meio aí mesmo, tá? Esse meio. De trazer, somar eles dois, né? Tem que deixar em evidência. Meio kxm ao quadrado, né? Deixa o meio kxm ao quadrado em evidência, e fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso dá 1. Aí fica 1 vezes meio de kxm ao quadrado. Tá bom? Então, a energia, realmente, a energia mecânica aí, meio de kxm ao quadrado. Tá bom? Acho que era por hoje, né? Vamos terminar por aqui. Tá? E aí, eu vou gravar uma aula, duas aulas. Uma aula sobre ondas, certo? E outra aula sobre modelos. Né? O que vocês vão fazer no modelos? Eu não vou fazer tudo, mas assim, eu vou começar assim, começar e botar algumas, fazer alguns objetos, colocar alguns objetos, tá? Então, eu vou mais ou menos ensinar como fazer. Bom, a gente tem aula ainda na terça-feira, né? E quarta. Então, o feriado da quarta não, né? Aí tem mais tempo para se vocês tiverem alguma dúvida, se a gente quiser fazer. Mas aí eu vou deixar essas aulas gravadas. E a gente, na próxima semana é mais para a gente botar a mão no modelos, né? Para a gente fazer. Aí vocês trazem os computadores de vocês, se vocês tiverem. Tá? Vão mexendo e a gente vai mexendo junto ali. Bom? Beleza? Então, até a próxima semana. Até mais. Mandar o link do modelos PIS. Ele é melhorzinho, né? Tem mais.